vale aquele ditado, né? Compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Exato. Já que a confusão está agora, compra. Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros especial do mês de dezembro de 2021. A nossa conversa acontece hoje aqui no Dalva e Dito, em São Paulo, e eu tenho o prazer de receber a Carol Pfeiffer, que é CEO da Atom Educacional, e o André Perfeito, que é economista-chefe da Necton. Bem-vinda, Carol. Bem-vindo, André. Obrigada. Qual foi o investimento do ano de 2021? Olha, eu acho que teve muitos bons investimentos, né? E eu foquei bastante em Atom, obviamente, né? E para quem acompanhou aí o começo do ano, onde a gente teve aí a participação da Exame, né? Pegou uma bela alta. Mas eu acho que a gente teve muitas oportunidades na Bolsa esse ano. Uma que eu surfei que não era normal do meu dia a dia foi o agronegócio. Então, boi gordo, milho e soja me deram bons lucros esse ano e era um mercado que não estava tão dentro do meu radar, do meu dia a dia. Olha, 2021 foi um ano que bastante tumultuado, para dizer o mínimo, né? Mas o que é interessante é que o mercado de capitais também deu várias oportunidades, né? A Carol falou de boi gordo, que é uma coisa que às vezes foge do óbvio, né, das pessoas, né? Mas toda a parte do mundo agro, né, cresceu fortemente, quantidade de produtos, CRAs, LCAs, fundos de investimento do agronegócio, então, de investimento imobiliário no mundo do agronegócio, então, acho que teve muita oportunidade, né? Eu sei que é um chavão falar que crise é oportunidade, às vezes fica até meio besta ficar falando isso o tempo todo. Mas quem teve um olhar atento conseguiu pegar algumas coisas que fogem do óbvio. Quer ver um exemplo? Empresas americanas listadas aqui. Teve gente que ganhou muito dinheiro, né? Com uma alocação pensando, olha, os Estados Unidos deve crescer um pouco mais, ele está mais organizado que a gente, o Biden vai colocar 1 trilhão, coisa do tipo por lá. Então isso tudo para dizer que assim, teve bons investimentos, apesar de ter sido um ano terrível para o Ibovespa, né? Se você pegar a nossa bolsa em dólar, tá... partiu o coração, por assim dizer, né? Não tá de chorar no cantinho, né? E realmente a gente está numa situação muito tumultuada. Mas, de novo, né? 2021 foi um ano para quem teve uma atenção, justamente que nem a Carol colocou, de ver uma informação, pegar outra, deu para ganhar bastante dinheiro, não foi pouco não. E vocês falaram muito, né, de esse momento de turbulência, de incertezas, é óbvio o cenário aí que está colocado é de alta de juros, de inflação em alta, mas a gente também sempre tem acontecimentos, notícias, fatos que marcam, né, determinado período e que por si geram também uma volatilidade maior, né, um impacto maior no valor, seja das companhias ou mesmo do Ibovespa. O que ficou marcado para vocês desse ano como momentos assim que foi de susto até? Nossa, isso agora realmente impactou. O que fazer a partir de agora? Bom, acho que ao longo desse ano o que eu mais falei foi sobre o teto dos gastos do governo, né? Então, assim, até apresentando durante o ano todo o Café com o Mercado e né, dando as notícias do dia e etc. Eu não aguentava mais falar sobre esse assunto e falar sobre CPI, né? Porque isso acaba impactando, né? E isso acaba gerando um desconforto para o investidor. A gente perdeu muita credibilidade se a gente for analisar, então acho que a análise também que a gente traz para a Bolsa, por isso a gente teve tanta turbulência, a gente teve queda da Bolsa, porque a gente perdeu muita credibilidade. Poderia, sim, ter tido uma entrada de capital estrangeiro muito forte, que começou no final do ano passado, né? Se a gente lembrar, a gente estava numa perspectiva positiva de entrada de capital estrangeiro e a gente perdeu isso à medida que a gente não conseguia dizer se a gente ia cumprir ou não com o teto dos gastos. Que também vale lembrar, pessoal, que não é algo que é só aqui no Brasil, né? Também o mundo todo sofreu com isso, até a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, com uma chance até de calote. Então, assim, não foi atípico a situação, não foi particular do Brasil, mas foi o que mais a gente falou ao longo desse ano. E cada hora uma surpresa. E isso é o problema, né? Então, ou seja, vale lembrar que o mercado, ele reage sempre a uma expectativa, uma projeção. E toda vez que ela vem contrária, é o susto. Né? Então, o susto, a crise, ela só vem do desespero das pessoas. E o desespero veio em relação a isso, a inflação maior do que esperado, aumento da taxa de juros. Então, toda hora, a projeção é de 6,5%, daqui a pouco está 9%, está 12%, está 15%, ou seja, né? Então, a gente não tinha qual era, de fato, o cenário, o que estava realmente acontecendo.
E turbulento é isso, além de não conseguir olhar para os números, para saber se se conseguir fazer o controle orçamentário ou não, a gente ainda tem que lidar com CPIs que acabam atrapalhando, né? E acaba tomando a agenda política e também dos investidores, e isso acabou trazendo uma turbulência desnecessária, acho que, para o nosso mercado. Eu acho que se fosse falar alguma coisa, algum evento, a palavra é waiver, né? Quando o Paulo Guedes falou, eu quero um waiver, que é uma licença, uma escusa, por assim dizer, para furar o teto de gastos, aí o mercado virou a chave, né? A taxa de juros disparou, a gente teve toda uma série de eventos na sequência que foram bastante danosos para o mercado de capital, não tem nem como pensar diferente. E mais do que isso, né? Essa piora sistemática que a gente tem visto, justamente da perspectiva de inflação, como você colocou, Carol, que é isso, né? A gente projetava 4, foi para 5, foi para 6, de repente 10%, o que aconteceu? E aí tem um ponto muito importante que é o seguinte, eu acho, né? O problema do Brasil não é falta de dinheiro, o problema do Brasil é falta de plano. Qual que é o plano? Uma hora o mercado, não só o mercado, os empresários de forma geral, começaram a se perguntar, tá bom, mas qual que é a indicação, para onde vai? Isso daí, obviamente, gerou um transtorno gigantesco para o investimento, enfim, para todo mundo, e que acabou se refletindo na Bolsa também. Se a gente olhar para essa ótica também, é importante aqui ressaltar que o governo ele é um reflexo da nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala até de planejamento, não é diferente da realidade do empreendedor brasileiro, que não estava, por exemplo, preparado para a pandemia, né? Óbvio, ninguém estava, mas é por isso que existe a crise, né? Porque você não está preparado para ela, por isso existe o desespero. Mas se você for olhar, além de tudo isso, a gente também tem um agravante que é o endividamento brasileiro, que a gente estava falando aí de um capital de giro, ou seja, de um caixa para se manter, de 15 dias era o que o brasileiro tinha. E daí a gente fala de um lockdown de quase 2 anos, obviamente isso acaba agravando a situação, porque além do governo não ter feito o planejamento da maneira correta, a gente também tem o planejamento da sociedade que não foi feito da maneira correta, então, ou seja, só o auxílio emergencial não vai curar a economia. Então a gente precisa ter um avanço das duas linhas e por isso a preocupação foi muito maior. Porque vai tirar dinheiro da onde? Se o governo não tá com dinheiro para isso e a sociedade não está e as coisas estão fechadas, como que a gente vai fazer a economia retomar, né? É um alerta, acho que muito grande aí, né, essa questão das pessoas realmente não terem a reserva de emergência, né? Não ter, né, essa possibilidade de passar por um período, porque não é só uma pandemia, né? A pessoa pode ficar doente, ela pode perder o emprego, né? Então isso evidenciou ainda mais também o quanto a gente é carente em educação financeira, em planejamento no geral, e o quanto isso tem que ser, né, colocado em pauta também, né? Eu acho que tem essa dimensão realmente do planejamento e de uma reserva de emergência. E mais do que reserva de emergência, eu não gosto nem de falar, as pessoas falam, quanto tem que ter de reserva de emergência? Eu acho que você tem que ter uma reserva de oportunidade, pensando em emergência também, né? Porque no meio dessa crise, vamos cair entre nós, tá bastante bagunçado a situação atual. Mas se você pega os múltiplos das ações, estão sendo negociados aos patamares do impeachment da Dilma. Tá bom, o governo... comprar e ficar... Então, a gente até pode entrar aqui, o governo está atrapalhado, etc e tal, mas está mesmo a confusão que estava naquele período, desculpa, isso daí é um pouco exagerado. Então, se você tivesse um caixa livre agora, olha só, quanta coisa você podia estar comprando. Quer ver um exemplo? A taxa de juros subiu agora por conta da inflação, etc e tal. Tem título, até pouco tempo atrás, tinha título pré vendendo a 14%. 14% você dobra o capital em 5 anos. Vai ver se tem 14% mais. Todo mundo já tomou. Então, assim, tem hora que você tem que estar preparado, de novo, um outro chavão besta, mas preparado para o inesperado, né? E porque é lá que você vai pegar alguma coisa que faz sentido de médio a longo prazo. Você tem muito dinheiro aí na mesa. Eu gosto muito de falar isso, né? Que caixa é rei. Né? E a gente fala bastante sobre bolsa, né? E uma das operações, né, as pessoas só pensam no position trade, que eu acho que todo mundo tem que fazer, que é comprar as ações todos os meses, ganhar com a valorização, com os dividendos, mas também é o swing trade, que é essa distorção de preço. Então, quando veio a pandemia, né, eu estou no mercado também há 16 anos, então quando veio essa crise, eu lembro que eu estava em Nova York para mais um curso, né, que tem a Traders Expo lá, e meu irmão, a gente fez um call, né, meu sócio, falou, vamos às compras. Então, ou seja, é a Black Friday do mercado. A Black Friday do mercado aconteceu no começo do ano passado, aconteceu de novo esse ano e ainda estamos em Black Friday. Então, ou seja, quem tem caixa, o caixa é rei. Você acaba surfando as grandes oportunidades. Você teve a chance de ver Gol aí a R$ 4,85, saindo de 30 e poucos reais. Se você colocasse o dinheiro em 30 dias, 40 dias, você tinha dobrado o teu capital. Então, você pensar nessas distorções, como está acontecendo agora,
Eu acho que é bem importante o brasileiro olhar para isso. Por quê? Porque assim, se as coisas estão bagunçadas, qual é a tendência? É melhorar, né? Então, ou seja, de alguma forma, em algum momento, tem que organizar isso. E a gente comparar com o mundo, e você colocou muito bem, a gente está distorcido não só em preço, mas também por causa da moeda. Então, até essa valorização do dólar, a valorização do euro, ela favorece muito o Brasil. Por quê? Porque se lá já teve uma valorização e o mercado já começou a ter uma retomada, qual é o próximo passo? Procurar qual é a próxima oportunidade. O Brasil é uma grande oportunidade. Então, quem começar a fazer os seus investimentos agora, quem fez caixa, vai surfar bons anos, os próximos 10 anos aí, de uma distorção que aconteceu agora. Exatamente. E só para corroborar, a gente estava com a bolsa muito barata. Só que o governo não estava barato, a gente estava com uma taxa de juros de 2%. Então quer dizer que o preço do título está lá em cima. Talvez não é muito intuitivo isso, mas a taxa de juros guarda uma relação inversa ao preço. É bom as pessoas sempre lembrar disso. Se o juro sobe, quer dizer que o preço caiu e vice-versa. A 2% de taxa de juro, eu brincava lá na corretora que era o seguinte, era a menor Selic que nunca existiu, né? Porque não servia para nada aquele negócio, né? Agora eu acho que está mais condizente. Então, por mais contraintuitivo que seja, a elevação da taxa de juros pode estar equilibrando o risco percebido nosso de país. Então, talvez, o mercado é isso, né, cara? Você que acompanha há tanto tempo, né? Às vezes precisa de uma desculpa. Acho que essa desculpa vai ver assim, quer saber? A inflação parou de subir. Nossa, as expectativas não estão piorando. Nossa, quer saber? Olha, caiu a atividade, não foi ver, né? Eu tenho falado que ia ser raiz quadrada a atividade, no final até acertei. Mas vai começar a subir um pouco. Aí vai começar aquele negócio de, agora vai. E você vai ficar numa baita situação incômoda se você não comprou agora. Sim. A gente brinca, de novo, outro chavão enorme do mercado financeiro. Tem que comprar barato e vender caro. Aí tá barato na tua cara e você fala, eu acho que não. Enfim, é isso. Aí toda hora é isso, né? É aquele ditado que é muito verdade. Você falou, Carol, e concordo muito, que tá muita confusão. Então a tendência é melhorar, né? É isso, né? Eu adoro essa... todo mundo vai querer mostrar resultado, né? Porque a gente vai entrar no ano de eleições, ou seja, todo mundo vai trazer projetos, ideias, vai querer trazer resultado. Depois, no primeiro ano, inclusive, é onde tem mais trabalho, né? A gente tem que lembrar disso, porque qual é a tendência natural? Você acabou de assumir alguma coisa. Quer mostrar serviço. Então, ou seja, e quem tá não quer sair e quem tá de fora quer entrar. Então, ou seja, essa disputa, inclusive, é muito saudável. Né? E até fico rezando para que a gente tenha a terceira, quarta, quinta via, para a gente ter mais concorrência, porque a concorrência sempre traz um desconforto. Ela traz uma saúde até, inclusive, de uma discurso, movimentação, né? ali. Exato. E nesse sentido, né, já que o Brasil está confuso, né, mas a tendência na margem, né, falando como economista, na segunda derivada, né, está próximo de zero, vai melhorar esse negócio, vale aquele ditado, né, compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Já que a confusão está agora, compra. Né? André, não tenho dinheiro. Assim, é verdade, né? Tá uma situação. Mas vale a pena revisitar as carteiras agora. O momento desse é muito importante esse tipo de assessoria, muita informação financeira importante, né? Mas é um bom momento, sim, eu acho. Eu não vejo com... Apesar de tudo, estou otimista com o Brasil mesmo. Poxa, eu sempre tô. Eu acho que o melhor do Brasil é o brasileiro. A gente sempre salva o Brasil. Então, e assim, tem um avanço. A gente pode até pontuar aqui que a gente teve um aumento significativo do número de investidores. Isso mostra, inclusive, uma busca por conhecimento. As pessoas, aí com a pandemia, estudaram mais. Nunca teve tanta gente fazendo cursos livres, cursos de graduação. As pessoas nunca estudaram tanto. E falando de um país que precisa de educação urgentemente, né, que a gente precisa melhorar a nossa educação, principalmente financeira, isso só pode trazer um otimismo. Porque se as pessoas melhoram, pelo menos a ótica de olhar para os números, olhar para o caixa, aprender a empreender, aprenderam que, graças aí à liberdade de poder trabalhar de casa, poderiam ter outros trabalhos, poderiam otimizar as suas receitas, pararam de gastar tanto tempo no trânsito e acabaram otimizando, tendo outras fontes de renda. Então, isso traz, eu acho que, uma base para que os próximos anos eles sejam muito mais saudáveis. Né? E daí, de novo, não dependendo só de governo, mas sim da sociedade como um todo, colaborando para uma produção econômica. Eu ainda falando, a gente já vai falar para 2022, mas eu só queria ainda ficar em 2021 e falar um pouco da nossa safra de IPOs, que esse ano ficou abaixo do que se imaginava, né? Do que muitas empresas acabaram dando esse passo para trás e segurando, né, a abertura de capital. Mas tivemos Nubank agora, né, para fechar aí o ano, gerando uma super euforia, uma movimentação.
E aí eu queria que vocês comentassem um pouco se vocês acham que essa euforia ela é sustentável, qual que é a avaliação e até esse valor aí, né, de mercado que o Nubank conseguiu atingir, superando, né, por exemplo, o Itaú, né, com toda a sua trajetória aí, né, causando discussão, polêmica. Causando muitas polêmicas e tudo mais, gente falando que, né, que são outros critérios deveriam ser outros critérios para avaliar. Então, queria que vocês comentassem um pouco qual é a visão desse cenário. Assim, eu, como economista, não posso comentar especificamente de empresa, então vou ficar devendo. É porque tem um mundo para discutir aí, mas eu acho que esse evento que você trouxe, que você falou, traz algumas coisas importantes. O que eu fiquei mais feliz dessa história toda foi assim, o brasileiro mostrando a capacidade que tem de inovação. Se vai dar certo, se não vai dar, isso daí time will tell, né? Acho que em algum momento a gente vai ficar claro. Mas a gente tem um capital humano maravilhoso, é um negócio impressionante. Agora, a respeito dos IPOs projetados para esse ano, esperados para esse ano, quem dera, né? Estava numa situação, aí começou segunda onda no início do ano, entra numa CPI que você falou, né, cara? Aí fica aquele negócio, não, vai ter impeachment, agora não, agora vai ter impeachment. Então, assim, é natural que os assessores dos bancos de investimento tenham falado para os seus clientes, né? Falar, olha, vamos, né, esperar essa poeira baixar. Mas acho que tem tudo para voltar, né? E eu acho que esse caso específico mostra a potência que a gente tem. O melhor do Brasil é o brasileiro mesmo, tem esse negócio que é importante mesmo. E é recente, né? Eu acho que tem algumas análises a serem feitas. O primeiro é que o começo do ano foi bom, né? Em IPO, as pessoas estavam animadas, inclusive. Alguns entraram na gaveta de volta, né? Que estavam preparando há alguns anos. Acho que perderam o timing, a gente pegou também uma distorção aí da taxa de juros que favoreceu muito. Então, quem entrou, o investidor estava muito mais sujeito a risco, né? Quando a gente fala de uma taxa de 2%, obviamente todo mundo foi para a renda variável. Então, assim, o mercado estava muito mais propenso a risco. Aumentou não só o número de pessoas investindo na Bolsa, mas em startups, nunca se viu tantos investidores em startups, que é outro universo que eu acabo estando muito presente. Agora, com a entrada também no Shark Tank, eu cada vez mais aí antenada com esse mercado, e eu nunca vi tanta gente falando e investindo. Que se você for ver, é até curioso, né? Porque é muito mais arriscado uma startup do que uma empresa listada na Bolsa. E muitas pessoas muito mais dispostas, inclusive, a começar pelo alto risco que é a startup, né? Então, é bem curioso de ver esse movimento. Então, a gente teve esse no começo do ano. Aí, óbvio, com todas as situações que foram aparecendo, travou, né? Então, não, peraí, vamos esperar mais um pouco. Eu acho que algumas empresas perderam o time, poderiam ter feito um IPO porque estavam muito saudáveis. Durante essa pandemia, mostraram serem geradoras de caixa, empresas que já são grandes no Brasil, que têm tamanho suficiente para fazer um IPO e que não abriram. Porque também existem algumas coisas que o brasileiro ainda, né, tem alguns entraves para fazer uma abertura de capital, muitas vezes de não querer se expor tanto ou de vender tua empresa e etc. A gente pega grandes cases, grandes famílias aqui no Brasil que têm grandes negócios, mas que não querem não querem fazer um IPO. Né? Então, acho que é um movimento que vem acontecendo, até educacional também. Até nas minhas palestras é curioso, toda vez que eu estou com grandes empresários, eu pergunto, quem aqui tem interesse de abrir capital? E pouquíssimas pessoas acabam levantando a mão. Né? Então, é curioso ainda esse processo, ainda é algo que o brasileiro está assimilando, as empresas também, e que é uma tendência natural aumentar. Mas, do outro lado, a gente pega essas questões como o Nubank, que ela entra também num valuation que é discutido. Né? Como que uma empresa que é geradora de caixa, que paga dividendos, ela vale menos do que uma startup? Essa é uma discussão que aparece direto, por exemplo, no próprio Shark, porque aparece o valuation de uma startup que tem uma receita, que tem um faturamento, às vezes, de R$2.000 e que vale milhões, e a outra que já fatura milhões e que não tem aquele mesmo valuation. Então, a discussão é sempre de quanto vale aquela empresa, não só na Bolsa, num IPO, a gente também vive isso no dia a dia, né? Então, acho que esse movimento que está acontecendo e as pessoas tentando assimilar o que vale a pena. E vale reforçar aqui, né, pessoal, que eu acho que duas coisas. Uma, o investidor está cada vez mais interessado. Eu acho que o movimento desse ano provou que a gente vai ter cada vez mais empresas abrindo capital, né? Então, e o brasileiro incentivando isso é muito legal. Tem algumas iniciativas da própria Bolsa que são muito legais, de preparar as empresas para abrir capital futuro, ou seja, ao invés de você só pensar nisso quando você já for grande o suficiente, começa pensando agora.
Se você for ver, eu acho que toda empresa deveria ter uma estrutura de capital aberto, que significa um conselho de administração, para não ser só a opinião do fundador ou do CEO, você ter um compliance, você ter uma auditoria, ou seja, você já cria um universo ali que ele é propenso para você receber investimento posteriormente. E daí não necessariamente só no IPO, né? Você pode vender para um fundo, você pode fazer uma fusão, uma aquisição mais inteligente se você montar essa estrutura. Mas tem um negócio interessante que você falou, Carol, que a gente fala que o brasileiro tem uma educação financeira muito baixa. É verdade que tem, né? Mas também quem dera, em 2005, anteontem, em termos econômicos, a taxa de juros real era 12%. Quando você tem uma taxa de juros real de 12%, todo mundo é gênio na Faria Lima. É fácil ganhar dinheiro, não é? Se qualquer coisa, a rigor, qualquer coisa, tem que dar 12% em termos reais. Mas isso daí forçou nos investidores uma espécie de letargia. Mas também na classe empresarial. Acho que agora, isso que é fascinante do momento que está vivendo, que tem a ver com duas revoluções simultâneas, uma macro e outra micro. Qual que é a macro? A taxa de juros caiu. Agora, quer ganhar dinheiro, amigo? Estou falando, eu sou um Faria Limer clássico nesse sentido, né? Quer ganhar dinheiro, amigo? Tem que mostrar serviço, onde está, o que tem. Esse é um lado. E tem um outro lado também, que é do mercado financeiro, que a gente diminui a simetria de informação. Eu ganho dinheiro pegando quem tem dinheiro e quem quer tomar dinheiro. Eu junto os dois e cobro, né, por esse serviço. Isso daí tem a ver com todos os serviços de informação. E quando você tem o advento da internet, isso daí muda completamente o jogo. Então eu acho isso para dizer o quê? Acho que o mercado de capitais está ficando mais musculoso para valer no Brasil. O Brasil sempre teve um mercado financeiro grande. Agora a gente está num momento de ter um mercado de capitais poderoso, né? Porque o mercado de dinheiro no Brasil, com inflação, juro alto, sempre foi gigantesco, né? Você vê os bancos do Brasil, não deve nada a ninguém. Mas o mercado de capitais, e isso que você colocou, Carol, e eu acho que é muito importante mesmo, a pessoa quando abre o capital, não é só o capital que ela está ganhando um nível de gerência ou de administrabilidade, por assim dizer, dela mesma, que é outro nível. Você não está comparando, é outro jogo. Então, de novo, engraçado, até parece que não tem crise, né, Carol? Porque a gente só está falando de coisa boa que pode acontecer, Giovana. Não, mas eu tô gostando desse mas papo. É isso. É porque... pra gente encerrar aí o ano com uma coisa mais Então, é porque a boa... positiva mesmo. Eu falo isso para os clientes, é sempre verdade isso. A boa notícia é que está ruim, né? O fato de estar ruim é que está fazendo todo mundo ter que correr atrás. E é bom isso. Claro, a gente tem estamos falando de um certo nicho da sociedade. Por uma parte grande, a gente sabe que está uma situação muito difícil. Tanto é que isso daí vai ser um tema importante para a eleição do ano que vem. Pensando, então, em 2022, que será um ano de eleições, e aí tem, obviamente, um plus aí na volatilidade, na incerteza. Quando vocês avaliam isso e forem pensar num balanceamento aí de carteira, que ativo não pode faltar? Olha, eu vou dizer claramente aqui que, no meu caso, a Atom, né? Porque a minha empresa é listada na Bolsa. É a única que eu posso defender aqui e dizer abertamente. Continuo trabalhando, é a única coisa que eu posso dizer. Mas eu acho que, assim, principalmente para o iniciante, eu acho que vale lembrar, né? Quando você vai, por exemplo, participar de uma Black Friday, você seleciona um produto que você quer comprar, uma TV, você precisa de comprar alguma coisa em especial, você seleciona aquelas empresas, aquelas lojas que você já conhece, certo? Então você não vai comprar no Zezinho que acabou de montar o e-commerce e que você não sabe se seu cartão vai ser clonado. Você escolhe os grandes magazines, os grandes varejos para você poder fazer as suas compras. A bolsa não é diferente. Então, quando a gente tem uma crise, eu acho que o primeiro pensamento é listar quais são as empresas que são mais sólidas. Se a gente for olhar para o Brasil, o setor bancário nunca tem erro, né? Porque a gente viu, inclusive, durante a pandemia, com recorde de lucro, com pagamento de bons dividendos, por isso, inclusive, a polêmica do Nubank em relação ao Itaú e etc., porque a gente sabe que essa distorção de preço são empresas mais saudáveis, né, que são mais sólidas e que toda vez precisa estar dentro da carteira do investidor. Eu sempre defendo que o investidor, principalmente iniciante, que está começando agora, que vai entrar nessa turbulência de 2022, que não sabe para onde a gente vai, né, a gente tem que entender quais são os setores que podem ter um pouco mais de tranquilidade, digamos assim. Vai ter turbulência? Vai. Mas quais são os que têm bons faturamentos, que têm bons resultados? Eu acho que esse é o primeiro olhar que o investidor precisa ter. Tem algumas distorções que aconteceram por causa até em virtude da pandemia, sim, né, que são bem graves. Por exemplo, turismo sofreu muito, educação sofreu muito e varejo sofreu muito. Varejo, tudo depende de como vamos encerrar o ano, né? Então, acho que tinha uma expectativa de que tinha uma demanda reprimida por causa da pandemia
e que a Black Friday ia ser muito boa e que o Natal também. A Black Friday já mostrou que não foi tão bem assim quanto a galera estava na expectativa. Então, ou seja, o próximo trimestre já não vai ter os números esperados. Lembrando sempre que o mercado é expectativa e realidade, né? Igual a música. Então, ou seja, as pessoas têm uma expectativa, a economia está ruim, mas o balanço vem melhor do que o esperado, as ações sobem, o mercado fica otimista e etc. Que foi o que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Então, toda vez que a gente achava que estava muito ruim o cenário, vinham os balanços trimestrais e eles vinham melhor do que o esperado. Foi isso que, inclusive, deu uma segurada no mercado, né? E trouxe... A gente não teve só queda, né? Parece que, do jeito que a gente fala que o ano foi ruim, parece que faz 2 anos que só cai, não é verdade, né? A gente teve altas bem significativas no meio do caminho. E essas altas aconteceram justamente porque a expectativa era tão ruim que daí, quando vinham os números, falavam, não, peraí, não tá tão ruim assim quanto a gente esperava. Mas eu sou sempre a favor das pessoas começarem com empresas mais sólidas, empresas que você já consome, que você já conhece, né, que já estão no seu dia a dia, principalmente se você é um investidor iniciante. Mas daí o André consegue dar uma carteira muito mais assertiva aqui. Não, então, vamos pensar 2022. A taxa de juros eu estou imaginando que vai para 11,5, né? Tem gente, o banco, né, está com 11,75. Estamos, né? Lembrando que o economista faz projeção com caso depois da vírgula porque a gente tem senso de humor, né? Porque a diferença é muito sutil. Mas, dito isso, a gente vai ter uma taxa de juros elevada. Eu trabalho com a hipótese que, dado o tamanho da crise que a gente está hoje em dia, é muito provável que alguém de centro-esquerda, e o Lula tem uma chance muito grande de ganhar. Se é verdade isso, o juro vai cair? Resposta, não. Não vai cair, né? Ninguém vai imaginar que o juro vai cair se o Lula tiver, pelo menos no curto prazo, ainda mais com independência do Banco Central. Bem, temos juros altos. Se a gente tem juro alto, a tendência agora é assim, produtos de crédito privado, tem muita coisa boa aí para olhar. E aí, amigo, amiga, você vai ter que ir numa corretora, vai ter que abrir a carteira, vai ter que ver produto, vai ter que perguntar para a Giovana o que está acontecendo, o que tem de oportunidade também, porque você vai ter que pesquisar. Então, juro alto é uma boa. Então, acho que isso daí é importante. Mas, de novo, eu acho que a tendência na margem é melhorar. Se os juros, bem, eu estou falando 11,5, o mercado não é que vai ser 11,5 lá na frente, já está 11,5, né? Às vezes a gente fala isso, a pessoa, então lá na frente não, já está 11,5 na curva de juros, está isso. Mas eu também acho que a situação é tão ruim que tende a melhorar, né? Ou seja, vamos ser sinceros, vai ser uma confusão eleitoral ano que vem, vai. Mas o Brasil, a gente já entendeu como esse barco toca, né? Vai para um lado, vai para outro, mas mais ou menos todo mundo sai vivo no final. Quer dizer que eu acho que os juros devem cair. Se os juros devem cair, né, por conta de uma melhora relativa, você tem coisas que você tem que começar a olhar, por exemplo, fundo imobiliário. Fundo imobiliário, e outra coisa, fundo imobiliário é o mundo, tem fundo de renda, tem fundo de papel, tem fundo de crescimento, tem fundo, enfim, vão ter que olhar isso daí com mais detalhe. É o universo, mas os fundos imobiliários tendem a se beneficiar, eles sofreram muito com essa alta de juros, mas vai continuar subindo mais juros? Minha resposta, não. Vai cair? Talvez no mar mais longo caia. Pode beneficiar? Pode. Então pensa também em fundo imobiliário. E eu acho, de novo, né, que tem uma possibilidade de pechinchas, né? Você colocou, Carol, e eu acho que é muito importante, essa questão do setor bancário é quase um mistério, né? São empresas incríveis, né? Eu acho engraçado falam, as fintechs, né? Claro que elas vão inovar e vão criar formas novas, que a gente nem sabe. Mas, desculpa, os grandes bancos, eu não vou ficar falando o nome dos grandes bancos aqui, porque todo mundo sabe quais são. Se a gente sabe, você acha que os grandes bancos não sabem? Então é óbvio que tem profissionais de primeira linha discutindo isso. Então, de novo, vale a pena revisitar as carteiras, pensar e ir atrás dos trabalhos. Eu conheço uma corretora que tem um trabalho ótimo de análise, se quiser depois eu passo o nome para vocês, mas é isso, né? Ir atrás justamente desses inputs para você ter dinheiro para ganhar, não está tão difícil não. E tem algum ativo que vocês possam falar, corre desse, não é legal? Vocês conseguem visualizar? Eita. Ou um setor? Vai falar mal aqui? Vamos falar, não, mas eu vi alguns movimentos da Bolsa acontecendo. E assim, apesar de estar no mercado de renda variável há 16 anos, eu brinco que eu sou uma conservadora na Bolsa, né? Porque eu gosto de empresas geradoras de caixa. Esse negócio de não sei quanto vai valer não me atrai muito, não sou um tipo de pessoa que gosta muito desse cenário, né? E a gente teve algumas empresas que fizeram captação. Eu brinco até com todo mundo, né? Eu, como uma empresa listada na Bolsa, você fala, cara, eu sou incompetente porque o meu valuation não está de acordo com... Peraí, eu estou gerando caixa, eu estou gerando lucro, a empresa está muito saudável, muito bem, obrigada, né? Tá num segmento que é o educacional e tesouraria, né? Que é o que a gente acaba proporcionando. E você pega comparando com algumas empresas
educacionais ou algumas empresas que captaram dinheiro no mercado e que geraram prejuízo. Mas não no caso, não é similar ao caso do Nubank, que a gente está falando de um modelo que vem de startup, que vem já com essa intenção, com essa cultura, e sim de empresas que erraram a mão na gestão. Eu não sou muito a favor de empresas que têm um valuation lá na lua e que não são geradoras de caixa e não são geradoras com esse conceito de startup, tá? Deixando isso muito claro, com essa nova tipo de investimento que a gente está falando. Então, assim, eu sou uma conservadora, eu sempre olho para empresas que são mais saudáveis, empresas que têm boas perspectivas, empresa que toma dinheiro no mercado para depois ver o que vai dar, eu já fujo dessas. Então, acho que tem algumas situações aí na Bolsa que estão acontecendo e, por isso, eu acho que vale a pena o investidor ficar alerta também. Eu acho que é o seguinte, ser startup não pode ser desculpa de não gerar caixa, né? Acho que assim, ser startup faz sentido dentro de uma estratégia, né? Ou seja, de geração de valor. Quer ver um negócio incrível? Eu vou falar um erro horroroso que eu fiz na minha vida. Que foi o seguinte, eu sempre achei Bitcoin uma bobagem. Porque todo mundo, eu sou economista, a pessoa fala, moeda digital. Eu falo, isso aí não é moeda, não faz sentido falar que é moeda. Ela pode ser até meio de troca, mas não é reserva de valor, não dá de conta, não é moeda. E eu fiquei batendo nisso, falei, olha, isso daí não serve para nada. Quando caiu a ficha, eu falei, isso daqui não é uma moeda, isso daqui é uma tecnologia. Quando eu entendi que isso é uma tecnologia que permite uma série de outras coisas, eu falei, agora vi valor. Mas é que tá. Aí, por que eu trouxe esse negócio? Porque tem empresa e pessoas que, eu dei essas palavras, assim, se colocam como disruptivos, né? Nosso mercado financeiro está cheio de gente assim, né? Não, é disruptivo e todo mundo fica ganhando dinheiro porque o spread é gigantesco no Brasil, né? Aí ele fala, sou disruptivo é porque ele pega dinheiro barato e vende caro. Até aí, né? Um negócio antiquérrimo esse, né? Mas assim, tem que avaliar. Então, empresas que não geram caixa, ok, mas tem que entender de fato, se é o modelo de negócio que está querendo propor. Mas assim, o mercado financeiro aí estava. A gente tem muito. Eu estava brincando aqui antes, Carol, de você chegar, até falando assim, não basta ser economista, ser top 5, né, dar entrevista, etc e tal. Você tem que ser um influencer, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está numa época onde a informação ganhou um fluxo próprio que gera o que se fala em inglês de hypes, né? Cria grandes modismos. Toma cuidado. Às vezes dá para ganhar dinheiro com isso, dá. Mas só se foi você que criou o modismo, senão você vai pegar atrasado. Vai por mim esse negócio. Já que você citou aí Bitcoin, eu queria falar um pouquinho sobre essa tendência, né, de Bitcoin, criptomoedas, NFTs. Está se falando muito em metaverso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como vocês enxergam o peso disso na carteira e também a gente, enfim, tem acompanhado muito, existe um interesse muito grande, principalmente dos investidores mais jovens. Só que às vezes a galera se empolga e vai demais, né, nesse ativo. Então acho que seria bacana vocês comentarem um pouco também qual é a visão de vocês em relação a essas tendências, às vezes é uma coisa de investimento da moda, só para dar um panorama aí. Eu, assim, costumo dizer que eu acho curioso, né? A galera pega, está numa escada, você pega o pezinho e quer colocar no último degrau da escada. Então, a pessoa já quer começar por mercado de cripto, que não é um mercado regulamentado. Acho que é importante da gente frisar isso, que esse é o problema, né? Então, isso abre muito mais espaço, inclusive para a criatividade do ser humano, de aplicar golpes, justamente prometendo rentabilidades que não existem, né? Então, a gente perdeu alguns bilhões em um único ano no Brasil, por causa de pirâmides que foram feitas usando a desculpa, usando como argumento que você estava investindo em cripto. Então, toda vez que tem algum investimento que te promete uma rentabilidade, acho que é importante reforçar isso aqui, eu vou te dar de 3% a 5%. Gente, até pouco tempo atrás a nossa taxa de juros estava 2%. Como que alguém prometia de 3% a 5% ao mês? A gente estava falando isso ao ano. Né? Então, ou seja, não tem como ter uma garantia ainda mais em qualquer mercado de renda variável, que não é só a bolsa, né? Pode ser mercado imobiliário, não tem como você garantir quanto que vai estar o preço do imóvel daqui X tempo. Então, qualquer mercado que seja de renda variável, não tem como você garantir essa rentabilidade, eu acho que é importante a gente falar isso. E o mercado de cripto, por não ser regulamentado, permite isso, porque você não sabe de fato se aquela corretora, aquilo que você está usando, se ele vai continuar existindo, você não tem para quem reclamar. Então, primeiro, ele não pode ser, na minha opinião, levado como um investimento. O investimento ele precisa ser algo mais palpável, tem que ter uma garantia real. Quando eu compro uma empresa, eu tenho uma empresa,
existem pessoas trabalhando lá, existem caixa que está sendo gerado, existem dividendos que vão ser pagos. A mesma coisa se é um mercado imobiliário, ou seja, é algo palpável. Então, eu até falei isso em uma das minhas entrevistas, né? E foi polêmico. Não, como assim não é investimento? Gente, calma, vamos separar o que é investimento e o que não é investimento. Porque o investimento ele pode ser especulativo, e daí é o caso de criptomoeda, que é uma especulação. E o problema dessa especulação é que você não tem controle da situação, como foi o caso, por exemplo, da Bitcoin. O Musk, nosso querido amigo Elon Musk, fez o que ele quis com a moeda. Então, uma hora que ele falava, olha, agora a Tesla vai aceitar. Não, não vai mais porque é contra o meio ambiente. Não, agora a gente vai de novo. Isso fez os preços oscilarem e ele não pode ser preso por isso. Se fosse na bolsa, ele estaria preso. Então, é importante de ressaltar o risco desse negócio. É importante colocar no radar? Com certeza. Por quê? Porque é uma tecnologia e o André deixou isso muito claro. É um caminho sem volta. Então, o mercado de cripto já é uma tecnologia presente no dia a dia e, graças a Deus, isso está sendo usado até para os cartórios. Finalmente, né, a gente vai usar blockchain, por exemplo, para os cartórios, para a gente poder aí otimizar o tempo, a burocracia que existe em tudo, né, porque a desconfiança, você tem que assinar, você tem que reconhecer firme e tudo mais. Olha quantas soluções tem. NFT não é diferente. O mercado de arte, por exemplo, está se beneficiando disso. O cuidado é sempre a análise. Estou comprando barato ou estou comprando caro? Porque também quem está fazendo NFT, ou quem está fazendo um token que seja, ou quem vai emitir uma moeda, quem está emitindo tem o interesse de levantar o maior capital possível, né? Quem está comprando que tem que analisar se ainda tem oportunidade de ganhar. Que, gente, vamos lembrar, isso não é diferente em nenhum mercado, tá? Vou dar um exemplo da economia real. Mercado imobiliário. Em 2019, mudei, a minha empresa fica em Sorocaba, a vida inteira morei lá, mudei para São Paulo. Quando eu fui ver um apartamento, fui comprar uma cobertura, não sei quantos milhões. Eu falei, 25 mil metros quadrados, isso antes da pandemia, tá? Ia ficar pronto em 3 anos. Eu falei, peraí, eu tô investindo, que eu tô te ajudando a construir, vai ficar pronto daqui 3 anos. E quanto vai valer esse metro quadrado? Porque se eu tô pagando 25, vai chegar a quanto? Não, mas ninguém faz essa conta. Eu falei, eu tenho que fazer essa conta. Claro. Eu vou morar lá. Não, mas você vai morar com uma vista, não sei o quê. Não, mas é um investimento. Então, a tomada de decisão de investimento está em tudo. E no caso de cripto, NFT e tokenização é a mesma coisa. Então, são mercados, são tecnologias que já fazem parte da nossa sociedade e vão cada vez mais. Só o cuidado é se você está entrando num bom negócio ou esse bom negócio é só para quem está emitindo. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que, assim, a respeito do blockchain em particular, é uma tecnologia que veio para ficar. E as utilidades, eles são gigantes, né? A gente tem uma situação de cartório, né? Mas nem só cartório. Porque a ação que eu tenho na minha carteira, eu não posso gerar um QR Code e te dar aqui, pagar um café com... Dá para fazer tudo. Então, assim, isso é impressionante. Assim, quando eu entendi o poder mesmo do blockchain, a capacidade computacional necessária para corromper aquilo que é virtualmente impossível. E aí entra numa discussão do metaverso. Eu acho que a gente vai construir uma espécie de internet toda blocada. Toda blocada. Então é o seguinte, imagina se alguém virasse para você na década de 80 e falar, olha, tem um negócio chamado internet, eu quero te vender um bit e um byte. Que bit e byte? Imagina se você pudesse ter comprado bits and bytes do que é internet. E para usar aquilo, vão ter que te pagar para usar aquele negócio. Enfim, eu acho que esse negócio Pote veio de ouro. Não, assim, de novo, é para dar um all-in, que nem te fala, né, colocar o dinheiro? Também não, né? Porque a gente não sabe qual dos blockchains vão ser o campeão disso, porque para isso tem que colocar... Por exemplo, o Bitcoin, pelo que eu sei, também posso estar falando um pouco de bobagem aqui, não é o melhor, não é tão bom que nem o Ethereum para alguns tipos de contrato. Então, assim, saber qual vai ser o campeão dessa corrida por essa blockchainização do mundo, não sei, mas que vale a pena estar posicionado nisso, eu acho que vale. Olha, só complementando em relação ao metaverso, eu acho que esse é acho que um avanço, principalmente na área de educação, importantíssimo, né? Eu estou me formando, eu fiz mestrado em educação e tecnologia, porque o jeito de aprender mudou. E é importante dizer isso, que a tecnologia ela está favorecendo isso, e eu acho inclusive libertador, e vou deixar isso muito registrado aqui, porque toda vez que eu vou gravar um vídeo ou vou dar uma aula, eu tenho que estar maquiada, preparada. Com o avanço da tecnologia, você inclusive tem o seu avatar, você tem a facilidade de aula, de conexão, de interação. Então, assim, a quantidade de coisas que estão acontecendo em virtude dessas novas tecnologias são infinitas, né? Então, você só tem que tomar cuidado, que as pessoas acham que vai, muitas vezes, com o avanço da tecnologia, como se não fosse mais existir o mundo presencial, né? O mundo real. E tem que lembrar que a graça do mundo é que a tecnologia, ela imita
o mundo real, né? Então, até todas as tecnologias criadas, etc., elas fazem parte, elas só podem ter sentido se a gente existir fisicamente, né? Ela é uma aliada, né? Exatamente. Mas eu vejo um grande potencial, principalmente na questão da educação. Porque, vamos lá, até pouco tempo atrás, você tinha uma barreira muito grande, por exemplo, até da própria língua. Hoje em dia, você pode, além de fazer negócios com pessoas do mundo todo, ficou muito mais simples, né? Hoje, por exemplo, eu tenho traders no meu time que estão espalhados pelo mundo todo. Eu consigo fazer o pagamento eles com um clique. Antes, não. Você tinha uma baita burocracia e etc. para você conseguir fazer isso. E hoje não, você consegue ter essa facilidade. Assim como você tem a facilidade da comunicação, que através de todas essas tecnologias você consegue interagir. Pô, você pode pegar um economista na China e você debater com ele e estar muito mais antenado do que de fato está acontecendo lá, porque vai refletir aqui. Então, ou seja, é um poder maravilhoso que quando eu falei, pô, seria legal se a gente tivesse um mercado de cripto regulamentado. Bom, mas aí perderia o propósito. Então, mas aí entra aquela coisa dos anarcocapitalistas, né? Por sinal, o Twitter é um território selvagem, né? Você ousa falar mal disso, mas, de novo, eu acho que... Não falar mal, é falar de trazer segurança. Exatamente, assim, de tentar pensar, né, questionar algumas coisas e trazer segurança. No nosso caso é fundamental. Mas o mercado está andando, né? Eu acho que nesse sentido, né? Já tem alguns fundos, algumas ETFs que já estão organizando bastante essa discussão. Então, eu vejo com bons olhos. E o futuro ele é cripto, não tem jeito. Não tem como não ser. É uma vantagem muito maior. E esse negócio que você falou de educação, cara, é fantástico. E até de trabalho, por exemplo, eu dou palestras, né, para entidades, para outras pessoas. Eu nem sei a cara da pessoa, sabe? Eles já me contrataram para dar palestra em tanto canto da minha casa, você faz isso. Então, assim, eu acho que é um Brave New World que estou muito feliz de estar conseguindo entrar. E, de novo, até o caso mesmo do Nubank, né? Não estava querendo, mas do Nubank mesmo, mostra assim, um nível de criatividade e capacidade nossa. A gente tem que acreditar no Brasil, no brasileiro, acreditar em você mesmo. Tem muita coisa para fazer. Gente, maravilhoso, nosso papo foi ótimo. Eu vou pedir para vocês darem um recadinho final, que nosso tempo já estourou. E a gente ainda teve que administrar aqui, eu acho que eu vou até comentar, uma situação de obra acontecendo aqui perto, carro passando, enfim. Então, gente, é isso, né? Estamos em dezembro, parece que São Paulo está em reformas, mas é isso, bom, gente. Né? A economia não está parando, acho que é maravilhoso. É um bom sinal, né? Exato. Muito bem. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade. Eu acho que trabalho como esse precisa cada vez mais ser compartilhado. Então, deixar muito claro para todo mundo que nos acompanhou aqui, compartilhe com outras pessoas. A gente precisa incentivar cada vez mais as pessoas a terem educação, a aprenderem mais sobre empreendedorismo, sobre dinheiro. É assim que a gente muda o nosso país. E a minha mensagem final é justamente essa, né? Eu tenho levantado essa bandeira do Investe Brasil. Eu acho que a gente falar abertamente sobre investimento favorece todo mundo. Porque se eu ganho dinheiro, vocês ganham dinheiro, todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando ganha dinheiro, o que acontece? A gente gasta dinheiro. A gente continua contratando pessoas, a gente vai na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria. Então, a força do nosso país está em nós, né? Então, acho que ressaltar isso, incentivar o amiguinho dentro de casa. Você é um influenciador, você não precisa de 1 milhão de seguidores na internet para ser influenciador, você influencia pessoas. Quem está próximo, né? E você influencia com o seu exemplo. Então, eu acho que essa discussão ela precisa ser saudável dentro de casa. Fale com o seu marido, com a sua esposa, com seus amigos sobre dinheiro. A gente não tem essa cultura. E comparando, né, a força que você vê, por exemplo, nos Estados Unidos. O americano ele bate no peito, ele tem orgulho. O brasileiro ele precisa restabelecer esse orgulho de ser brasileiro, de acreditar no Brasil, de acreditar no nosso potencial. E isso vem, sim, de falar abertamente sobre dinheiro. Dinheiro não é bom nem ruim, ele não é pecado, ele é só consequência do nosso potencial bem aplicado. Então, se a gente incentivar todo mundo a ser um investidor, a gente colabora com isso. Mesmo porque, né, essa é a graça do mercado. Você não precisa criar o Google, o Facebook, nem o Nubank. Você pode ser sócio de grandes empresas e ganhar aí com o lucro dela. Acho que essa é a mensagem que eu tenho para as pessoas. Obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer demais, Carol, Giovanni, obrigado pelo convite. Eu acho que assim, esses bate-papos, essas conversas são cada vez mais frequentes no mercado financeiro para ajudar as pessoas. Eu acho que faz parte disso, né? E tem uma dimensão do dinheiro que eu acho fascinante, né? O dinheiro revela, né? Revela a própria pessoa, né? Para si mesmo, né? Esse dia eu estava com o Marcos Maluf, nosso CEO lá na corretora, e ele abriu a carteira dele, né? A carteira de investimento dele, ficou discutindo isso.
Eu achei aquilo de uma ousadia danada, porque falar da tua própria carteira, você revela quem você é, né? Porque quem é você, como você pensa, onde eu vou colocar, etc. Então eu falei, uau! Mas assim, isso daí para dizer que é um exercício fascinante. Eu acho que o mercado financeiro no Brasil, ele tem um caminho longo para fazer, que é um caminho que tem a ver com a cidadania, né? Pode parecer que não, nossa, é um papo de alguém... Eu até entendo parte da sociedade ficar com o nariz meio torto por a Faria Lima, né? Mas o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que tem a ver com esse contato com essas questões que faz a pessoa discutir. Ah, subiu o dólar, isso daí para mim é bom ou ruim? É ruim, então é por conta de tal coisa. Então não gostei do que você fez. A discussão política fica mais articulada, as pessoas conseguem pensar melhor as coisas. E a boa notícia, além de que está ruim, ou seja, você vai ter que ser forçado a isso, é que você tem canais muito bons para fazer isso. Então, quero agradecer demais a possibilidade aqui de bater o papo e lembrar que 2022 vai ser um ano confuso, vai. Mas, pessoal, olha, política vai e volta. Vamos manter a serenidade. Deixa, não estou falando que não é para se posicionar, mas também não vamos levar esse negócio tão sério que nem algumas pessoas. Vamos ter uma discussão sóbria, o mais sóbria possível, e o Brasil vai crescer, tenho certeza. Maravilhoso. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, André, novamente. Obrigada a você também aí pela companhia. Um ótimo fechamento aí de ano, boas festas e nos vemos em janeiro. Até lá!